Quer jantar com a gente, senhor? Perguntou a pequena mendiga a um homem desconhecido, sem saber que ele era um milionário e que se apaixonaria por sua mãe. Quer jantar com a gente, senhor? A voz cristalina de Isabela cortou o ar gelado da tarde paulistana como uma flecha certeira. Roberto Mendes parou no meio da calçada, o celular ainda grudado na orelha, e olhou para baixo. Uma menina de cabelos castanhos claros e olhos azuis o encarava com a naturalidade de quem convida um amigo para brincar. Desculpe, preciso ligar de volta, murmurou no telefone, desligando sem esperar resposta. Agachou-se na altura da criança. Como você disse? Isabela, não pode incomodar as pessoas assim. Mariana puxou a filha para perto do corpo, o rosto vermelho de vergonha. Desculpe, senhor, ela é muito espontânea. Roberto ergueu o olhar para a mulher jovem que segurava a menina. Cabelos loiros desarrumados pelo vento, olhos verdes cansados, roupas simples mas limpas. Havia algo familiar naquele rosto, uma memória que teimava em não se formar completamente. Não precisa pedir desculpas, disse ele, voltando a atenção para Isabela. Você estava me convidando para jantar? Sim, minha mãe faz o melhor feijão do mundo, mas hoje a gente não tem ingredientes. Isabela falou com a sinceridade brutal das crianças. Você parece uma pessoa boa. Mariana fechou os olhos por um segundo, sentindo o peso da situação. 12 meses em São Paulo, e ainda havia dias como esse, quando o dinheiro simplesmente não esticava até o final. Isabela não entendia por que às vezes jantavam apenas pão com manteiga. Isabela, vamos embora. O senhor tem coisas importantes para fazer. Mariana pegou a mão da filha, mas Roberto se levantou devagar. Na verdade, eu estava procurando um lugar para comer. Vocês conhecem algum restaurante bom aqui perto? Tem a padaria do seu João. Isabela apontou para uma luzinha amarela algumas quadras adiante. Eles fazem pão de açúcar que derrete na boca. Isabela! Mariana suspirou. Desculpe, senhor, mas precisamos ir. Esperem. Roberto deu um passo à frente. Sua filha me fez um convite e eu aceito. Que tal jantarmos juntos nessa padaria? Meu nome é Roberto, aliás. Mariana estudou o homem à sua frente. Sobretudo caro, sapatos de couro. Postura de quem está acostumado a ser obedecido. Tudo nele gritava dinheiro e poder. Exatamente o tipo de pessoa que ela aprendera a evitar em seus primeiros meses na cidade. Não precisamos de caridade, disse com firmeza, mesmo sentindo Isabela puxar sua mão em direção ao desconhecido. Não é caridade. Roberto sorriu pela primeira vez. É um convite. Sua filha me convidou para jantar e eu aceito. Mas prefiro um lugar onde possamos conversar. Havia algo na voz dele que fez Mariana hesitar. Não era pena, nem condescendência. Era genuína curiosidade, como se ele realmente quisesse conhecê-las melhor. Mãe, por favor, eu prometo que me comporto. Isabela olhou para cima com aquela expressão que Mariana nunca conseguia resistir. Tá bom, murmurou finalmente. Mas é só um lanche rápido. A padaria do seu João era um desses estabelecimentos antigos que resistiam ao tempo e à especulação imobiliária. Mesas de fórmica, cadeiras de plástico, cheiro de café e pão fresco. Roberto pareceu completamente à vontade, como se estivesse acostumado a lugares assim. Você não é daqui de São Paulo, disse ele depois que se acomodaram. Não era pergunta. Sou da Bahia, cidade pequena que você nunca deve ter ouvido falar. Mariana brincou com a alça da bolsa, ainda desconfiada. Tente-me. Bom Jesus da Lapa. Roberto ficou quieto por um momento, como se estivesse processando uma informação importante. Você era professora lá. Agora foi a vez de Mariana se surpreender. Como você sabe disso? Porque eu a conheço. Roberto se inclinou para a frente. Você ensinou minha sobrinha, Clara, há uns 4 anos. Eu estava visitando a fazenda da minha família quando você foi lá dar aulas de reforço. A memória veio como uma onda. Um menino mais velho, talvez uns 20 e poucos anos, que acompanhou a reunião de pais e ficou impressionado com seu método de ensino. Ela estava grávida de 7 meses na época e ele havia feito questão de ajudá-la a carregar os materiais até o carro. Meu Deus, sussurrou. Você é o sobrinho do Sr. Francisco. E você é a professora Mariana que fez minha sobrinha Clara finalmente gostar de matemática. Roberto sorriu. Pequeno mundo.
Isabela olhava de um para o outro, intuindo que algo importante estava acontecendo. Vocês já se conheciam? Há muito tempo, Roberto respondeu, sem tirar os olhos de Mariana. Sua mãe me ajudou muito naquela época, mesmo sem saber. Como assim? Ela me ensinou que educação não é sobre decorar fórmulas, é sobre fazer as pessoas acreditarem que podem ser mais do que imaginam. Roberto pegou um guardanapo e dobrou as pontas nervoso. Eu estava pensando em desistir da faculdade, sabe? Achava que não era inteligente o suficiente. Aí vi como você explicava coisas difíceis de um jeito simples e pensei, se ela consegue fazer isso, talvez eu também consiga aprender. Mariana sentiu um aperto no peito. E você conseguiu? Terminei engenharia da computação 2 anos depois. Hoje tenho uma empresa de tecnologia. Que bom, ela disse, genuinamente feliz. Fico contente em saber que deu certo. E você? Por que veio para São Paulo? A pergunta trouxe de volta a realidade pesada dos últimos meses. Mariana olhou para Isabela, que estava concentrada em desenhar no guardanapo. A escola fechou. Cortes no orçamento da prefeitura. Sua voz saiu mais baixa. Vendi tudo o que tinha e vim tentar a vida aqui. Isabela merece oportunidades melhores. Está sendo difícil? Estou conseguindo. A resposta saiu automática, defensiva. Faço alguns trabalhos temporários. Estou procurando algo fixo. São Paulo é uma cidade de oportunidades, né? Roberto percebeu que ela estava mentindo, ou pelo menos omitindo a verdade. Via nas roupas simples, na forma como ela economizava cada gesto, na maneira como verificava discretamente os preços no cardápio. Posso te ajudar a encontrar um emprego, ofereceu com cuidado. Conheço algumas escolas. Não. A resposta veio rápida demais. Obrigada, mas não. Eu preciso conseguir por mérito próprio. Mãe sempre diz que a gente tem que andar com as próprias pernas. Isabela interrompeu erguendo o desenho. Olha, desenhei a gente jantando. No papel, 3 figuras dividiam uma mesa. Uma mulher, uma criança e um homem, todos sorrindo. Roberto olhou para o desenho e depois para Mariana. Você fez um bom trabalho com ela. Ela é tudo o que eu tenho, Mariana respondeu, beijando a testa da filha. E tudo o que eu preciso. Mas enquanto falava, ela se perguntava se isso ainda era verdade. Porque pela primeira vez em meses, não se sentia completamente sozinha. Capítulo 2. Construindo pontes 3 semanas, se passaram desde o jantar na padaria, e Roberto não conseguia tirar Mariana da cabeça. Não apenas pela coincidência do reencontro, mas pela força silenciosa que ela demonstrava. Havia algo na forma como ela protegia a filha, na dignidade com que enfrentava as dificuldades, que o tocava profundamente. Por isso, quando decidiu almoçar no restaurante popular perto da estação do metrô, não foi completamente por acaso. Sabia que muitas pessoas em busca de emprego frequentavam a região, e havia uma pequena chance de encontrá-la. Tio Roberto! A voz de Isabela o fez virar. Ela corria em sua direção, com Mariana alguns passos atrás, carregando uma pasta com currículos. Oi, princesa. Roberto se abaixou para receber o abraço da menina. Que surpresa te encontrar aqui. Mãe está procurando emprego. Isabela falou com naturalidade. Já entregou 15 currículos hoje. Mariana chegou até eles ofegante. Isabela, você não pode sair correndo assim. Olhou para Roberto com certa desconfiança. Que coincidência, não é? Trabalho aqui perto. Ele mentiu parcialmente. Sua empresa ficava do outro lado da cidade, mas ele havia marcado uma reunião na região propositalmente. Como estão as coisas? Bem, Mariana respondeu automática. Algumas possibilidades interessantes. Roberto notou que ela evitava seu olhar. Que tipo de emprego você está procurando? Qualquer coisa, na verdade. Recepcionista, auxiliar administrativo, vendedora. Mariana ajeitou a pasta. Experiência em educação nem sempre é valorizada aqui. Isso não é verdade. Você tem uma formação que não serve para nada se eu não conseguir pagar o aluguel no final do mês. A dureza na voz dela o surpreendeu. Desculpe, eu não queria ser grosseira. É que tem sido mais difícil do que eu esperava. Isabela puxou a barra da blusa da mãe. Mãe, estou com fome. Mariana verificou o relógio. 2 da tarde. Haviam saído de casa às 8 da manhã, e ela só tinha dinheiro para uma refeição. Vamos comer em casa, amor. Tem macarrão.
Que tal almoçarmos juntos? Roberto sugeriu. Eu ia comer sozinho mesmo. Não, obrigada. Nós já temos planos. Mãe, eu quero ficar com o tio Roberto, Isabela protestou. Ele é engraçado. Isabela já disse que vamos para casa. Roberto percebeu a tensão no rosto de Mariana. Escuta, eu sei que você não gosta de aceitar ajuda, mas deixa eu te fazer uma proposta. Você me dá conselhos sobre educação e eu pago pelo seu tempo, como uma consultoria. Que tipo de conselhos? Minha empresa está desenvolvendo um aplicativo educacional. Preciso de alguém com experiência real em sala de aula para me orientar sobre como fazer algo que realmente funcione. Mariana estudou o rosto dele, procurando sinais de mentira ou piedade. Você está inventando isso. Não estou. Posso te mostrar os protótipos agora, se quiser. Roberto tirou o celular do bolso. Olha, esse é o projeto. Na tela, realmente havia um aplicativo em desenvolvimento. Jogos matemáticos, exercícios de português, atividades interativas. Mariana folheou as telas com crescente interesse. Isso é interessante, admitiu. Mas tem alguns problemas na abordagem pedagógica. Como assim? Vocês estão partindo do pressuposto que todas as crianças aprendem da mesma forma, mas não é assim que funciona. Mariana se animou, esquecendo por um momento sua resistência. Olha essa atividade de matemática. Para uma criança visual está perfeita, mas para uma criança auditiva não faz sentido. Roberto observou como o rosto dela se iluminava quando falava sobre educação. Era a mesma paixão que ele havia notado 4 anos atrás, quando ela ensinava Clara. Você toparia trabalhar como consultora mesmo? Algumas horas por semana, analisando o conteúdo? Quanto seria? Roberto pensou rapidamente. Precisava de um valor que ela aceitasse sem se sentir ofendida. R$ 50 por hora. É o que pago para outros consultores. Era mentira. Ele pagava muito mais, mas sabia que ela recusaria um valor alto. Posso pensar? Claro. Mas que tal discutirmos mais durante o almoço? Isabela, você gosta de hambúrguer? A menina assentiu entusiasmada, e Mariana percebeu que estava perdendo a batalha. Tá bom, cedeu. Mas eu pago a minha parte. Nem pensar. Reunião de trabalho é por minha conta. No restaurante, Roberto descobriu mais sobre a jornada delas. Mariana contou sobre os primeiros meses em São Paulo, quando dormiam em um quarto alugado em uma pensão na Liberdade. Sobre os trabalhos temporários em que era dispensada quando descobriam que tinha uma filha pequena. Sobre a solidão de não conhecer ninguém em uma cidade de 12 milhões de habitantes. Você não pensa em voltar para a Bahia? Perguntou ele. Todos os dias, Mariana admitiu. Mas lá não tem futuro para ela. Aqui, pelo menos, existem possibilidades. E a família do pai de Isabela? O rosto de Mariana se fechou. Não existe família do pai. Existe só a gente. Roberto entendeu que havia pisado em terreno proibido e mudou de assunto. Isabela, você gosta da escola daqui? Gosto, mas é diferente da escola da Bahia. Lá todo mundo se conhecia. Aqui tem muita gente. Ela está se adaptando bem, Mariana disse com orgulho. Sempre foi uma criança sociável. Igual a mãe, imagino. Não, na verdade não. Eu sempre fui mais reservada. Isabela puxou essa facilidade para fazer amigos de outro lugar. Novamente o assunto do pai. Roberto percebeu que era uma ferida ainda aberta. Mãe, posso brincar no escorregador? Isabela apontou para um pequeno playground no fundo do restaurante. Pode, mas não sai de lá. Quando ficaram sozinhos, Roberto se inclinou para a frente. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Depende da pergunta. Por que você tem tanto medo de aceitar ajuda? Mariana ficou quieta por um longo momento. Porque aprendi que nada na vida é de graça. Sempre tem um preço, mesmo quando a pessoa diz que não tem. Eu não quero nada em troca, Mariana. Todo mundo quer alguma coisa. Você só ainda não descobriu o que é. A sinceridade crua da resposta o deixou sem palavras. Roberto percebeu que ela havia passado por experiências que o fizeram construir muralhas altíssimas ao redor do coração. Eu entendo, disse finalmente. Mas, e se eu te provar que nem todo mundo é assim? Como? Aceita trabalhar comigo? Como consultora mesmo, não como favor. Você vai ver que valorizo o seu conhecimento, não sua situação. Mariana olhou para Isabela, que brincava feliz no escorregador. Quanto tempo por semana? 2 manhãs.
Você pode trazer a Isabela. Tem espaço para ela brincar no escritório. E se não der certo? Aí você me dispensa. Roberto sorriu. Mas posso te garantir uma coisa. Você vai descobrir que é muito mais capaz do que imagina. Pela primeira vez desde que chegara a São Paulo, Mariana se permitiu sentir uma ponta de esperança. Talvez, só talvez, as coisas pudessem começar a melhorar. Tá bom, disse baixinho. Vamos tentar. Roberto estendeu a mão e ela apertou. Nenhum dos dois esperava que aquele simples aperto de mão fosse o primeiro passo para algo muito maior do que uma parceria profissional. Capítulo 3. Encontrando o equilíbrio. 2 meses se passaram desde que Mariana começara a trabalhar como consultora. O que havia começado como 2 manhãs por semana se transformara em uma rotina reconfortante. Ela chegava ao escritório às 9 da manhã, Isabela em reboque, e se instalava em uma sala que Roberto havia adaptado especialmente para ela. Bom dia, tia Mari. A recepcionista Camila sempre cumprimentava as duas com carinho. Isabela, trouxe os livros de colorir novos? Trouxe. E hoje vou desenhar um castelo. Isabela corria para o cantinho que havia se tornado seu território, equipado com mesa baixa, cadeiras coloridas e uma estante cheia de livros infantis. Mariana observava as interações com um misto de gratidão e desconfiança. Tudo parecia perfeito demais. Roberto a tratava como uma profissional respeitada. Seus colegas a incluíam nas conversas. E Isabela havia se apaixonado pelo ambiente. Mas uma vocinha na cabeça dela insistia que aquilo não poderia durar. Mari, você pode dar uma olhada nisto? Roberto entrou na sala carregando um tablet. Acabamos de receber o feedback dos testes com as escolas piloto. Ela analisou os dados com a concentração de quem realmente entendia do assunto. Os resultados estão bons, mas tem um problema aqui. Olha, nas atividades de interpretação de texto, as crianças de escolas públicas estão se saindo muito pior que as de escolas particulares. Isso não é normal? Não deveria ser se o app estivesse realmente nivelando as oportunidades. Mariana apontou para os gráficos. O problema é que vocês estão usando um vocabulário muito específico. Criança que não tem acesso a livros em casa não conhece essas palavras. Roberto se inclinou para ver melhor, ficando próximo demais. Mariana sentiu o cheiro do perfume dele, uma mistura de madeira e especiarias que a deixava ligeiramente tonta. Afastou-se discretamente. Você tem razão, ele disse, aparentemente sem notar o movimento dela. Como podemos corrigir isso? Criando níveis de vocabulário, começar com palavras do cotidiano e ir ampliando gradualmente. Mariana pegou uma caneta e começou a escrever. E incluir explicações contextuais. Não adianta só traduzir, tem que ensinar. Você é brilhante, Roberto murmurou, observando-a trabalhar. Sou apenas uma professora fazendo seu trabalho. Não, você é muito mais que isso. Você está mudando a vida de milhares de crianças. Mariana parou de escrever e o encarou. Por que você faz isso? Faço o quê? Me trata como se eu fosse especial. Você nem me conhece direito. Eu a conheço há 4 anos, lembra? Roberto se sentou na cadeira ao lado da dela. E conheço o suficiente para saber que você é uma das pessoas mais íntegras que já conheci. Você está romantizando. Eu sou uma mãe solteira desempregada que veio do interior tentar a sorte na cidade grande. Não tem nada de especial nisso. Tem sim. Você deixou tudo para trás para dar um futuro melhor para sua filha. Isso é heroísmo. É necessidade, Mariana corrigiu. Não tive escolha. Sempre temos escolha. Você podia ter ficado lá conformada com a situação, mas não ficou. Isabela apareceu na porta interrompendo a conversa. Mãe, posso mostrar meu desenho para o tio Roberto? Claro, amor. A menina correu até Roberto e estendeu uma folha onde havia desenhado 3 figuras de mãos dadas em frente a uma casa colorida. Somos nós 3. Nós 3? Mariana franziu a testa. Sim, você, eu e o papai Roberto. Um silêncio constrangedor tomou conta da sala. Roberto ficou vermelho e Mariana sentiu o coração disparar. Isabela, Roberto não é seu pai, disse com voz controlada. Ele é meu chefe. Mas ele cuida da gente, Isabela insistiu com a lógica implacável das crianças. Papai é quem cuida, não é?
Não, não é assim que funciona. Mariana se levantou abruptamente. Vá brincar, por favor. Mamãe precisa trabalhar. Isabela saiu cabisbaixa, sentindo que havia feito algo errado sem entender o quê. Roberto se aproximou de Mariana. Ela é só uma criança, não entende... Entende sim. E isso é culpa minha. Mariana passou as mãos pelos cabelos, nervosa. Estou deixando ela se acostumar com uma situação que não é real. Por que não é real? Porque você não é da nossa família, Roberto. Você é uma pessoa boa que está nos ajudando. Mas isso não é permanente. Uma hora vai acabar. Quem disse que vai acabar? Porque sempre acaba. A voz dela tremeu. Pessoas como você não ficam na vida de pessoas como eu. Roberto segurou o braço dela gentilmente. Que tipo de pessoa você acha que eu sou? Rico, bem-sucedido, com um mundo de possibilidades. Mariana o encarou. E que tipo de pessoa você acha que eu sou? Forte, inteligente, corajosa, pobre, ela completou. Não esqueça dessa parte. Dinheiro não define quem você é. Fácil falar isso quando você tem. Mariana se soltou do toque dele. Olha, Roberto, eu sou grata por tudo o que você fez por nós, mas não posso deixar Isabela criar expectativas que não vão se realizar. E se eu disser que quero que se realizem? A pergunta ficou no ar como uma confissão não planejada. Roberto percebeu que havia dito demais, muito rápido. Você não sabe o que está falando, Mariana sussurrou. Sei sim, estou falando que me importo com vocês, que gosto de ter vocês na minha vida, como amigos, como... Roberto hesitou. Como mais que amigos. Mariana sentiu o chão balançar sob seus pés. Não. Por que não? Porque eu não posso me dar ao luxo de confundir as coisas. Preciso deste trabalho, Roberto. Isabela e eu dependemos dele. Isso não mudaria... Mudaria tudo. Mariana pegou a bolsa. Acho melhor irmos embora hoje. Mari, espera. Não. Ela chamou Isabela. Vamos, amor, está na hora de ir. Mas ainda não terminei o castelo. Termina em casa. Roberto as observou saindo, sentindo que havia arruinado tudo. Mariana estava certa. Ele não sabia separar gratidão de interesse romântico, profissional de pessoal. Mas enquanto via Isabela acenar tristemente da porta, ele percebeu que também estava certo sobre uma coisa. Não queria que elas saíssem da sua vida. Naquela noite, Mariana deitou Isabela mais cedo que o normal. A menina havia perguntado 3 vezes por que não voltariam ao escritório no dia seguinte. Porque mamãe precisa procurar outro trabalho, ela explicou tentando manter a voz firme. Eu não quero que você procure outro trabalho. Gosto do tio Roberto. Eu sei, amor. Mas às vezes as coisas mudam. Porque tudo sempre muda. Isabela abraçou o ursinho de pelúcia que Roberto havia dado a ela no primeiro dia. Eu não quero que mude. Mariana beijou a testa da filha, sentindo o coração partido. Às vezes mudar é bom, você vai ver. Mas enquanto falava, ela se perguntava se estava tomando a decisão certa ou apenas fugindo do medo de ser feliz. Capítulo 4. A descoberta devastadora. 3 semanas se passaram desde que Mariana havia saído do escritório de Roberto. Durante esse tempo, ela conseguira uma posição como professora substituta na Escola Municipal Santos Dumont, na Zona Leste. O salário era menor, mas ela havia conquistado a vaga inteiramente por mérito próprio, algo que lhe dava uma satisfação que há muito não sentia. Professora Mari, você vai continuar com a gente no mês que vem? Perguntou Júlia, uma menina de 8 anos, que sempre ficava após a aula para ajudar a organizar o material. Espero que sim, amor. Mariana sorriu, guardando os últimos cadernos na pasta. Depende se a professora titular voltar da licença. Tomara que ela demore, Júlia sussurrou, fazendo Mariana rir. Não fala assim, Dona Cleusa é uma ótima professora. Mas você é melhor. Você explica de um jeito que a gente entende. Comentários como esse tinham se tornado frequentes nas últimas semanas. Mariana sentia que estava finalmente encontrando seu lugar em São Paulo, construindo uma vida independente e digna para ela e Isabela. O apartamento que haviam alugado na Vila Madalena era pequeno, mas aconchegante. 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Um luxo comparado ao quarto da pensão onde haviam vivido nos primeiros meses. Isabela havia se matriculado na escola do bairro
e fizera várias amizades. Mãe, a dona Francisca disse que você é muito nova para estar morando sozinha. Isabela comentou durante o jantar. Ela perguntou se você não tem namorado. E o que você respondeu? Que você teve um namorado bonito, mas que vocês brigaram. Isabela deu uma garfada no macarrão. Falei que ele era rico e que tinha um escritório grande. Mariana quase engasgou. Isabela, Roberto não era meu namorado. Ele era meu chefe. Mas ele gostava de você. Eu via no jeito que ele olhava. Você vê demais. Mariana riu, mas sentiu uma pontada no peito. Não queria admitir, mas Roberto fazia falta. Não apenas o trabalho, mas a presença dele, as conversas, o jeito como a fazia sentir-se inteligente e capaz. Saudade é normal, murmurou para si mesma enquanto lavava a louça. No sábado de manhã, Mariana estava varrendo a calçada quando o porteiro, seu Miguel, se aproximou. Dona Mariana, posso falar com a senhora? Claro, seu Miguel. Algum problema? O homem de 60 anos parecia desconfortável. É que, bem, a senhora sabe quem é o dono do prédio? Sei. Por quê? Ele passou aqui ontem. Estava perguntando se a senhora estava se adaptando bem, se tinha alguma reclamação. Mariana franziu a testa. Que estranho. Desde quando o proprietário se preocupa com isso? Pois é. E tem mais uma coisa. Seu Miguel baixou a voz. Ele pediu para eu não comentar, mas acho que a senhora tem direito de saber. Saber o quê? O seu aluguel não é o valor real, não. O chão pareceu se abrir sob os pés de Mariana. Como assim? Apartamento igual ao seu no mesmo andar está custando R$ 1.200. A senhora paga 800. Isso não é possível. É sim, dona Mariana, está tudo documentado na imobiliária. Só que a diferença não vem descontada do seu bolso, vem de outro lugar. Mariana se apoiou na vassoura sentindo náusea. Que outro lugar? O proprietário cobre a diferença todo mês, direto da conta dele. E quem é o proprietário, seu Miguel? Um rapaz jovem bonito. Disse que se chama Roberto alguma coisa. O mundo girou. Mariana se segurou na parede tentando processar a informação. Roberto era o dono do prédio. Roberto estava pagando parte do aluguel dela. Roberto havia orquestrado tudo desde o início. Desculpa ter demorado para contar, seu Miguel disse, percebendo o estado dela. Mas ele parecia ser uma pessoa boa, sabe? Falou que era para ajudar uma amiga. Amiga, Mariana repetiu, a voz saindo rouca. Dona Mariana, a senhora está bem? Estou. Obrigada por me contar. Mariana subiu as escadas como uma autômata. Isabela estava assistindo desenho na televisão, alheia ao terremoto que havia acabado de atingir a vida delas. Mãe, você está pálida. Estou bem, amor. Só um pouco cansada. Mas não estava bem. Estava devastada, humilhada, furiosa. Durante todo esse tempo, ela havia acreditado que estava construindo uma vida independente, que havia conquistado o emprego por mérito, o apartamento com o próprio dinheiro, um futuro digno para Isabela. Mas era tudo mentira. Roberto continuava controlando sua vida, mesmo à distância. Você me fez sentir como se eu fosse capaz de conseguir tudo sozinha, murmurou para o espelho do banheiro, mas na verdade estava me sustentando como se eu fosse uma criança. A raiva cresceu ao longo do dia. Mariana se lembrou de cada conversa, cada momento em que se sentira orgulhosa de sua independência. Tudo falso, tudo construído sobre a caridade disfarçada de Roberto. Na segunda-feira, assim que deixou Isabela na escola, Mariana pegou o metrô até o centro da cidade. Não ligou, não marcou horário. Simplesmente apareceu no escritório de Roberto como um furacão. Quero falar com você, disse para Camila, a recepcionista. Oi, Mari. Que saudade. O Roberto está em reunião, mas... Não me importa. Preciso falar com ele agora. Camila percebeu que algo estava errado. Deixa eu avisar ele. Não precisa. Mariana caminhou diretamente para a sala de Roberto. Abriu a porta sem bater. Roberto estava em uma videoconferência com 3 pessoas na tela. Ao vê-la, seus olhos se iluminaram. Pessoal, vou precisar continuar isso mais tarde, disse rapidamente desligando a chamada. Mari, que surpresa boa. Você é dono do meu prédio. Não era pergunta. Era acusação. Roberto ficou pálido. Como você descobriu? Então é verdade. Mariana fechou a porta atrás de si. Você está pagando o meu aluguel. Não exatamente.
Está pagando meu aluguel, sim. A voz dela subiu um tom. R$ 400 por mês, há 3 meses. R$ 1.200 que você tirou do próprio bolso para me fazer sentir que eu era independente. Não foi por isso. Foi por isso, sim. Você me fez de idiota, Roberto. Me fez acreditar que eu estava conseguindo as coisas sozinha, que era capaz, que merecia. Você merece, você é capaz. Mentira. Mariana estava chorando de raiva. Você me transformou em um projeto de caridade, em uma boneca que você veste e alimenta e coloca para morar onde quer. Não é assim. É assim, sim. Como você pode saber se meu trabalho era bom se você já tinha decidido me ajudar de qualquer forma? Como posso saber se você sentia alguma coisa por mim ou se era só pena? Roberto se aproximou dela, mas Mariana recuou. Eu te amo, Mari, não tem nada a ver com pena. Não me diga que me ama, você nem me conhece direito. Conhece a versão de mim que você criou, a coitadinha que precisa ser salva. Isso não é verdade. É sim. E sabe o que é pior? Eu estava começando a acreditar que talvez pudesse ter algo com você. Que talvez fosse possível ser feliz. Mariana limpou as lágrimas com as costas da mão. Mas como posso confiar em alguém que me mentiu desde o primeiro dia? Eu nunca menti. Mentiu por omissão. Deixou eu acreditar que estava conquistando as coisas sozinha, quando, na verdade, você estava manipulando tudo. Mariana pegou a bolsa. Vou devolver todo o dinheiro. Pode demorar, mas vou devolver. Não quero que você devolva. Não me importa o que você quer. Não me importa mais nada sobre você. Mariana saiu da sala batendo a porta. Roberto ficou parado no meio da sala, percebendo que havia perdido não apenas a mulher que amava, mas também a única chance de provar que seus sentimentos eram verdadeiros. 2 horas depois, Mariana bateu na porta da imobiliária que administrava o prédio. Quero cancelar o contrato de aluguel, disse ao corretor. Mas, senhora, a multa... Eu pago. Só quero sair desse apartamento o mais rápido possível. Naquela noite, Isabela perguntou por que a mãe estava fazendo malas. Vamos nos mudar, amor. Para onde? Para um lugar que seja realmente nosso. Isabela, com a intuição das crianças, percebeu que tinha algo a ver com Roberto, mas não perguntou mais nada. Apenas abraçou a mãe e sussurrou. Eu confio em você, mãe, sempre. E por mais que o coração de Mariana estivesse partido, ela sabia que tomara a decisão certa. Era melhor recomeçar do zero do que viver uma mentira, por mais confortável que fosse. Capítulo 5. A crise e a verdade. 2 meses se passaram desde que Mariana havia descoberto sobre o apartamento. Ela e Isabela agora moravam em um pequeno kitnet, no Capão Redondo, um bairro distante no extremo sul da cidade. O aluguel era o que ela realmente podia pagar com seu salário de professora substituta, R$ 350 por mês, por um espaço que mal cabia uma cama de solteiro e um fogão de 2 bocas. Mãe, por que a gente não pode voltar para a casa antiga? Isabela perguntou pela 10ª vez naquela semana. Lá eu tinha meu próprio quarto. Porque aquela casa não era realmente nossa, amor. Mariana dobrava as poucas roupas que tinham em cima da cama. Esta aqui é pequena, mas nossa. Eu sinto falta do tio Roberto. Eu sei que sente. Mas às vezes as pessoas saem da nossa vida. Por que ele saiu? Mariana parou de dobrar as roupas. Como explicar para uma criança de 6 anos que às vezes o amor não é suficiente quando há orgulho e dignidade em jogo? Porque os adultos às vezes complicam as coisas, disse finalmente. Na escola, Mariana havia se tornado uma das professoras mais queridas. Mesmo sendo substituta, os alunos se apegavam a ela, e os pais sempre pediam para que ela continuasse no lugar da titular. Mas o salário era irregular, e ela vivia com a constante preocupação de que a professora efetiva voltasse e ela ficasse desempregada novamente. Professora Mari, a senhora vai embora quando as férias acabarem? Perguntou Kevin, um menino de 9 anos, que havia chegado ao Brasil há 2 anos, vindo da Bolívia. Não sei ainda, Kevin. Depende se a professora Cleusa voltar. Tomara que ela não volte, sussurrou Amanda, fazendo os outros rirem. Não falem assim. Dona Cleusa só está de licença, porque a mãe dela está doente. Mas secretamente Mariana também torcia para que a licença se estendesse um pouco mais. Ela havia encontrado sua vocação naquela sala de aula barulhenta,
com crianças de 15 nacionalidades diferentes, todas tentando encontrar seu lugar em uma cidade que nem sempre as recebia bem. Era uma quinta-feira chuvosa de setembro, quando Isabela acordou com febre. Mariana mediu a temperatura, 39 graus. Tentou baixar com banho morno e antitérmico, mas a febre teimava em não ceder. "Mãe, estou com muito frio", Isabela murmurou, tremendo embaixo do cobertor. "Eu sei, amor, vou te levar no médico." Mariana ligou para a escola avisando que faltaria. Pegou os documentos e saiu com Isabela no colo. A chuva caía forte e não havia táxi disponível na região. O posto de saúde mais próximo ficava a 15 quadras de distância. "Mãe, não consigo andar", Isabela disse no meio do caminho, as perninhas bambas. "Tá bom, eu te carrego." Mariana pegou a filha no colo novamente, mas depois de algumas quadras, suas costas começaram a doer. Isabela havia crescido nos últimos meses, e carregar 20 quilos debaixo de chuva não era tarefa fácil. Quando finalmente chegaram ao posto, a fila estava imensa. 2 horas de espera para descobrir que Isabela estava com uma virose forte e precisava de medicamentos que o posto não tinha. "Tem que comprar na farmácia", disse o médico, rabiscando a receita. "E se a febre não baixar até amanhã, leva ela no hospital." Na farmácia, Mariana descobriu que os medicamentos custariam R$ 80. Ela tinha 60 no bolso. "Não tem um genérico mais barato?" perguntou a farmacêutica. "Esse já é o mais barato, moça. Criança pequena não pode tomar qualquer coisa." Mariana voltou para casa com apenas um dos medicamentos, rezando para que fosse suficiente. Mas durante a noite, a febre de Isabela subiu para 40 graus. A menina delirava, chamando por pessoas que não estavam lá. "Mãe, cadê o papai Roberto? Ele prometeu que ia me proteger." O coração de Mariana se partiu. Mesmo em estado febril, Isabela chamava por Roberto. Ela havia tentado cortar todos os vínculos, mas a filha continuava sentindo a falta dele. Às 2 da manhã, Isabela começou a convulsionar. Mariana entrou em pânico, pegou a filha no colo e correu para a rua. Estava chovendo novamente, e não havia nenhum táxi à vista. "Por favor, alguém me ajude", gritou na rua vazia. Foi quando percebeu que não tinha mais ninguém. Nenhum vizinho próximo, nenhum amigo para ligar, nenhuma rede de apoio. Há meses, ela havia tido Roberto, mas havia jogado tudo fora por orgulho. Com as mãos tremendo, pegou o celular e discou o número que conhecia de cor, mas que havia jurado nunca mais usar. "Alô?" A voz dele estava rouca de sono. "Roberto, é a Mariana." Ela lutou para controlar a voz. "Isabela está muito mal. Preciso de ajuda." "Onde vocês estão?" "Em casa, Capão Redondo. Ela está com febre muito alta e teve uma convulsão." "Não desligue. Estou indo buscar vocês." "Não sei o endereço direito." "Manda a localização pelo WhatsApp. Vou estar aí em 40 minutos." Mariana mandou a localização e ficou esperando na porta do prédio, Isabela desacordada nos braços. Quando viu os faróis do carro de Roberto, começou a chorar de alívio. "Obrigada", murmurou quando ele saiu correndo do carro. "Não precisa agradecer." Roberto pegou Isabela no colo. "Como ela está?" "Mal. Muito mal." No hospital, Roberto tomou conta de tudo. Pagou a consulta particular, comprou os medicamentos, ficou ao lado da maca, enquanto Isabela recebia soro e antitérmico. Mariana observava tudo com um misto de gratidão e vergonha. "Ela vai ficar bem", disse o médico depois de 2 horas. "Foi uma virose forte, mas já passou o pior. Pode levar para casa amanhã." "Obrigada, doutor." Quando ficaram sozinhos na sala de espera, Mariana finalmente olhou para Roberto. Ele estava mais magro, com olheiras profundas, barba por fazer. "Você não está bem", disse ela. "Estou, só cansado." "Cansado de quê?" Roberto suspirou. "De tentar encontrar uma forma de pedir desculpas para você." "Roberto..." "Não, deixa eu falar." Ele se inclinou para a frente. "Você estava certa. Eu manipulei a situação, fiz você acreditar que estava conquistando as coisas sozinha, quando na verdade eu estava controlando tudo. Por quê? Porque eu te amo. E quando você ama alguém, quer proteger, quer ajudar.
Mas não pensei como você se sentiria descobrindo. Eu me senti humilhada. Eu sei, e peço desculpas, não foi minha intenção. Mariana ficou quieta por um longo momento. Você sabe o que mais me doeu? O quê? Que eu estava começando a me apaixonar por você, de verdade, e de repente descobri que talvez você só sentisse pena de mim. Nunca foi pena, Mari, nunca. Roberto segurou a mão dela. Foi admiração. Desde o primeiro dia, 4 anos atrás, quando vi como você ensinava. Você tinha 19 anos, estava grávida, e mesmo assim se dedicava àquelas crianças como se fossem suas. Eu tinha 24, Mariana corrigiu automaticamente. Não, você tinha 19. Lembro porque pensei como você era nova e já tão responsável. Mariana franziu a testa. Roberto, eu nasci em 1997. Quando nos conhecemos em 2021, eu tinha 24 anos. Ele completou, percebendo o erro. Você tem razão. Desculpa, estava confuso. Está tudo bem. Mariana apertou a mão dele. O importante é que você lembrou de mim todos esses anos. Lembrei. E quando te encontrei naquela rua com Isabela, foi como se o universo estivesse me dando uma segunda chance. Segunda chance para quê? Para fazer parte da vida de vocês. Para ser a família que eu sempre quis ter. Uma lágrima desceu pelo rosto de Mariana. Eu também quero isso, mas tenho medo. Medo de quê? De não ser suficiente para você. De você se cansar de nós. De Isabela se acostumar e depois você ir embora. Tia Mari, papai Roberto. Isabela havia acordado e os via conversando. Vocês fizeram as pazes? Os dois riram, percebendo que haviam sido flagrados por uma criança de 6 anos. Fizemos sim, princesa, Roberto respondeu beijando a testa dela. Então posso chamar você de papai de novo? Roberto olhou para Mariana, que assentiu com um sorriso. Pode sim, se você quiser. Eu quero. Eu sempre soube que você ia ser meu pai. Como assim? Mariana perguntou curiosa. Porque quando te vi naquela rua, você tinha cara de pai. Sabe, cara de quem cuida. Isabela sorriu fracamente. Por isso eu te convidei para jantar. Sabia que você ia gostar da mamãe. Roberto e Mariana se entreolharam, surpresos pela sabedoria da menina. Você planejou tudo isso? Roberto perguntou impressionado. Não planejei, não. Só esperava. Mamãe sempre disse que as coisas boas acontecem quando a gente menos espera. E ela estava certa. Roberto murmurou segurando a mão de Mariana. Completamente certa. Capítulo 6. Recomeços. 6 meses se passaram desde a noite no hospital. Mariana havia se mudado para um apartamento de 2 quartos em Pinheiros, não muito longe do escritório de Roberto, mas longe o suficiente para manter sua independência. Desta vez, ela pagava o aluguel integral com o próprio salário, complementado pelo trabalho freelance que Roberto lhe oferecia esporadicamente. Professora Mari, a senhora vai ficar com a gente no ano que vem? Perguntou Letícia, uma das suas alunas preferidas. Vou sim, querida. Agora sou professora efetiva. Mariana havia passado no concurso público 2 meses antes. Uma conquista que a encheu de orgulho. Finalmente, estabilidade profissional conquistada por mérito próprio. Roberto havia comemorado mais que ela, levando-a e Isabela para jantar em um restaurante chique. Você merece isso e muito mais, ele havia dito, segurando a mão dela sobre a mesa. Eu sei que mereço, ela respondeu sorrindo. E essa é a diferença. O relacionamento entre eles havia evoluído lentamente, com cuidado. Roberto aprendera a respeitar os limites de Mariana, e ela aprendera a confiar nas intenções dele. Não morava juntos ainda. Mariana fazia questão de manter seu espaço, mas ele jantava com elas pelo menos 3 vezes por semana, e Isabela passava os fins de semana na casa dele. Mãe, por que você e o papai Roberto não se casam? Isabela perguntou numa manhã de sábado enquanto tomavam café na cozinha pequena, mas aconchegante. Porque as coisas têm seu tempo, amor. Mas vocês se amam. Sim, nos amamos. Então qual é o problema? Mariana riu da simplicidade da pergunta. Não tem problema. Só estamos construindo nossa história devagar. Construindo como? Aprendendo a ser uma família. Você, eu e ele. Mas nós já somos uma família. É verdade. Mas uma família oficial com papel passado, essas coisas de adulto.
Isabela acenou com a cabeça como se entendesse perfeitamente. Quando vocês se casarem, vou poder escolher meu vestido? Claro que vai. E posso jogar flores? Pode. E posso falar no microfone? Pode falar o que quiser. Isabela sorriu satisfeita e voltou a comer seu cereal. Mariana observou a filha, pensando em como ela havia crescido nos últimos meses. Mais segura, mais feliz, mais confiante. A presença constante de Roberto na vida delas havia dado a Isabela algo que ela não sabia que estava faltando: a sensação de ter um pai. Naquela tarde, Roberto apareceu com uma proposta inesperada. Quero te mostrar uma coisa, disse ele, pegando Isabela no colo. Vocês topam dar uma voltinha? Onde vamos? Mariana perguntou curiosa. Surpresa! Eles dirigiram por 40 minutos até chegarem a um terreno grande em uma cidade vizinha. Havia uma construção em andamento, uma casa térrea com jardim amplo e uma piscina sendo escavada. Que lugar é esse? Mariana perguntou. Nossa casa futura, Roberto respondeu nervoso. Se você quiser, claro. Roberto, antes de dizer qualquer coisa, deixa eu explicar. Ele apontou para a planta na mão. 3 quartos, sendo um suíte para nós, um para Isabela e um para visitas. Cozinha grande, porque sei que você gosta de cozinhar. Área de serviço separada. E esse jardim aqui é para Isabela brincar. Você está comprando uma casa? Estou construindo, com o dinheiro que ganhei com a venda do aplicativo educacional que você me ajudou a desenvolver. Mariana ficou em silêncio, processando a informação. Você vendeu o aplicativo? Para uma editora grande. Eles querem implementar em todas as escolas públicas do estado. Roberto sorriu. Metade do dinheiro é seu. A propósito, você foi minha sócia de fato, mesmo sem papel. Eu não quero seu dinheiro. Não é meu dinheiro. É nosso. Você criou metade daquele conteúdo. Papai Roberto, a piscina vai ser funda? Isabela interrompeu correndo pelo terreno. Vai ter uma parte funda e uma parte rasa, para você aprender a nadar. Que legal! Mariana observou a filha explorando o terreno com entusiasmo. Você já decidiu tudo, não é? Não, só comecei. Se você não quiser, a gente para a construção e eu vendo o terreno. E se eu quiser? Aí a gente termina de planejar juntos. Você escolhe os acabamentos, a cor das paredes, o tipo de piso. Roberto se aproximou dela. Mariana, eu não quero mais viver sem vocês. Quero acordar todos os dias ao lado de vocês. Quero brigar com Isabela para escovar os dentes. Quero ajudar você a corrigir provas na mesa da cozinha. Você tem certeza? Absoluta. E você? Mariana olhou ao redor. O terreno era realmente bonito, com árvores frutíferas e uma vista para as montanhas. Seria um lugar perfeito para Isabela crescer. Você está me pedindo em casamento? Estou pedindo para você construir uma vida comigo, literalmente. Mãe, vem ver! Tem uma mangueira aqui. Isabela gritou do fundo do terreno. Vai ver! Roberto riu. Eu espero aqui. Mariana correu atrás da filha, que havia descoberto uma pequena horta abandonada pelo antigo dono. Mãe, podemos plantar tomate aqui? Podemos plantar o que você quiser, amor. E cenoura e alface. Tudo. E posso ter um cachorro? Pode. E um gato? Pode ter os 2. Isabela pulou de alegria. Então vamos morar aqui? Acho que sim. Com o papai Roberto? Com o papai Roberto. Para sempre? Para sempre. Quando voltaram para onde Roberto estava, Mariana não precisou dizer nada. Ele leu a resposta no rosto dela. É um sim? É um sim. Roberto a pegou no colo e a girou no ar, fazendo-a rir. Isabela aplaudiu, como se fosse um show. Agora vocês vão se casar? Agora nós vamos nos casar, Roberto confirmou, colocando Mariana no chão. Quando? Quando a casa ficar pronta, Mariana respondeu. Assim podemos fazer a festa no nosso jardim. Quanto tempo falta? 6 meses, Roberto calculou. Então vamos ter 6 meses para planejar o casamento perfeito. Não precisa ser perfeito, Mariana disse beijando a testa de Isabela. Só precisa ser nosso. Naquela noite, depois de colocar Isabela para dormir, Mariana e Roberto ficaram conversando na sala pequena do apartamento. Você tem certeza que quer isso? Ela perguntou pela 3ª vez. Mari, se você perguntar isso mais uma vez, eu vou começar a duvidar que você me quer.
Eu te quero muito, é que às vezes ainda parece surreal. O quê? Que eu possa ser feliz assim. Que depois de tanto tempo sozinha eu tenha encontrado alguém que me ama de verdade. Eu te amo de verdade. E você não está sozinha. Nunca mais vai estar. Promete? Prometo. E sabe por quê? Por quê? Porque nós três somos uma família. Não uma família que eu escolhi ou que você escolheu. Uma família que a vida escolheu para nós. Através de uma criança de 6 anos que convidou um desconhecido para jantar. Através de uma criança sábia que sabia exatamente o que estava fazendo. Mariana riu. Você acha mesmo que ela planejou tudo? Tenho certeza. Isabela é muito mais esperta que nós dois juntos. Nesse caso, devemos agradecer a ela pelo resto da vida. Combinado. Vamos mimá-la até ela ficar insuportável. Ela já está insuportável. Hoje pediu sorvete no café da manhã. E você deu? Claro que dei. Estou aprendendo a ser uma mãe mais relaxada. Você sempre foi uma mãe perfeita. Ninguém é perfeito, Roberto. Mas a gente pode tentar ser feliz. Então vamos tentar. Todos os dias, pelo resto da vida. Mariana se aninhou no peito dele, ouvindo o coração bater devagar. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia completamente segura. Não porque Roberto a protegia, mas porque tinha aprendido a se proteger sozinha. E agora, finalmente, podia dividir essa força com alguém que merecia. Epílogo. Uma família de verdade. 14 meses se passaram desde a noite no hospital que mudou tudo. O sol de dezembro brilhava forte no jardim da casa em Cotia, quando Mariana se olhou no espelho do quarto pela última vez antes da cerimônia. O vestido era simples, um modelo midi de seda cor marfim que ela havia escolhido numa loja do centro, mas se sentia a mulher mais bonita do mundo. Mãe, você está linda! Isabela entrou correndo no quarto, usando um vestido azul claro que combinava perfeitamente com seus olhos. Todos os convidados já chegaram. Todos quantos? Deixa eu contar. Isabela fechou os olhos concentrada. Vovô João e vovó Maria da Bahia, vovô Antônio e vovó Fátima de São Paulo, tia Clara que veio de longe, seu Miguel do prédio antigo, dona Francisca da escola, professora Cleusa que voltou da licença. Nossa, quanta gente! E tem mais. Os meninos da sua turma da escola fizeram uma faixa escrito "Parabéns, professora Mari". Mariana sorriu, emocionada. Quando haviam decidido fazer o casamento na casa recém-construída, pensaram numa cerimônia pequena, apenas família. Mas a lista foi crescendo naturalmente. Pessoas que haviam se tornado importantes na vida deles ao longo daqueles meses. E o papai Roberto? Está lá fora, nervoso que nem um passarinho. Isabela riu. Tio Carlos teve que dar água para ele. Ele está nervoso? Muito. Fica olhando para cá toda hora perguntando se você mudou de ideia. E mudei? Não sei, mudou? Nem um pouquinho. Então vamos logo que todo mundo está esperando. Mariana pegou o pequeno buquê de flores do campo que havia colhido no próprio jardim naquela manhã. Nada de florista cara ou arranjos elaborados. Ela queria que tudo fosse simples e verdadeiro. A cerimônia seria no fundo do quintal, debaixo da mangueira que Isabela havia descoberto no primeiro dia. Roberto havia contratado um juiz de paz para oficializar a união, mas quem conduziria a cerimônia seria Padre João, o mesmo que havia batizado Isabela na Bahia e que fizera questão de vir para São Paulo especialmente para o casamento. Pronta? Perguntou João Santos, pai de Mariana, aparecendo na porta do quarto. Aos 58 anos, ainda tinha a postura ereta de quem havia trabalhado a vida toda na roça, mas seus olhos estavam úmidos de emoção. Pronta, pai. Você tem certeza que é isso que você quer, minha filha? Absoluta. Roberto é um homem bom, e Isabela o ama. E você? Eu também o amo. Muito. João assentiu satisfeito. Havia sido desconfiado no início. Afinal, que pai não seria ao ver a filha se envolver com um homem rico da capital? Mas Roberto havia conquistado sua confiança gradualmente, mostrando respeito pela família e principalmente genuíno carinho por Isabela. Então vamos casar minha menina. A caminhada até o fundo do quintal foi curta, mas intensa. Mariana viu todos os rostos queridos esperando por ela. Maria Santos, sua mãe, chorando discretamente. Antônio e Fátima Mendes,
pais de Roberto, que a haviam recebido como filha desde o primeiro encontro, os alunos da escola segurando a faixa colorida que haviam pintado na aula de artes. Mas foi quando viu Roberto esperando debaixo da mangueira que seu coração disparou. Ele usava um terno azul marinho, sem gravata, e a barba bem aparada. Quando seus olhos se encontraram, ele sorriu daquele jeito que sempre a fazia derreter. "Demoraram!" gritou uma voz do fundo. Era seu Miguel, o ex-porteiro que havia se tornado uma espécie de avô postiço para Isabela. Todos riram, e a tensão se dissipou. Padre João começou a cerimônia com uma oração simples, pedindo bênçãos para a família que se formava. "O amor não é apenas um sentimento", disse ele olhando para o casal. "É uma escolha que fazemos todos os dias. Roberto e Mariana já provaram que sabem fazer essa escolha, mesmo quando as coisas ficam difíceis." "É verdade", gritou Isabela, fazendo todos rirem novamente. "E agora", continuou o padre, "eles vão formalizar essa escolha diante de todos nós." Roberto pegou as mãos de Mariana e começou a falar sem papel, direto do coração. "Mari, quando Isabela me convidou para jantar naquela tarde fria, eu não sabia que estava sendo convidado para uma vida nova. Você me ensinou que família não é só sangue, é escolha, é compromisso, é acordar todos os dias e decidir ficar." A voz dele tremeu ligeiramente. "Eu prometo te amar não só quando for fácil, mas principalmente quando for difícil. Prometo respeitar sua independência, porque foi ela que me fez me apaixonar por você. E prometo ser o pai que Isabela merece, não porque substituo alguém, mas porque escolho estar presente." Mariana limpou uma lágrima antes de começar a falar. "Roberto, você chegou na nossa vida quando eu havia perdido a esperança de que coisas boas podiam acontecer. Me ensinou que aceitar ajuda não é fraqueza, e que oferecer ajuda não é sempre sobre poder." Ela olhou para Isabela, que estava ao lado dele segurando as alianças numa almofadinha bordada. "Prometo construir uma família com você baseada na verdade, no respeito e na confiança. Prometo que nossos filhos e os filhos que ainda podem vir sempre saberão que são amados incondicionalmente." "Filhos que ainda podem vir?" Roberto sussurrou surpreso. "É uma possibilidade", Mariana sussurrou de volta, fazendo-o sorrir ainda mais. Padre João os declarou marido e mulher e Roberto beijou Mariana sob os aplausos de todos. Isabela jogou pétalas de rosas que havia colhido no jardim da vizinha, e seus Miguel soltou fogos de artifício que havia trazido escondido. Durante a festa, que foi servida na varanda da casa com um buffet simples, mas farto preparado pelas mulheres da família, Isabela pediu para falar no microfone improvisado. "Gente, posso falar uma coisa?" Todos pararam para ouvir. "Eu queria agradecer minha mãe por me ensinar que às vezes a gente precisa pedir ajuda, mesmo quando não quer." Sua voz saiu clara e determinada. "E queria agradecer meu pai Roberto por provar que existem pessoas boas no mundo, que cuidam da gente só porque querem." Ela fez uma pausa, como se estivesse organizando os pensamentos. "E queria dizer para todo mundo que agora somos uma família de verdade. Não porque temos papel, mas porque nos escolhemos todos os dias." Os aplausos foram longos e emocionados. Roberto pegou Mariana pela mão e sussurrou. "Onde ela aprendeu a falar assim?" "Com a mãe", Maria Santos gritou do fundo, que sempre foi esperta demais para o próprio bem. A festa continuou até tarde da noite. As crianças correram pelo jardim, os adultos conversaram sobre tudo e nada, e a família se conheceu melhor. Fátima Mendes ensinou Maria Santos a fazer quibe, enquanto João Santos e Antônio Mendes descobriram que ambos torciam para o mesmo time de futebol. Quando os últimos convidados foram embora, Mariana, Roberto e Isabela ficaram sozinhos na varanda, observando as estrelas. "Mãe, agora que vocês são casados, posso ter um irmãozinho?" "Isabela", Mariana exclamou rindo. "É que seria legal ter alguém para brincar." "Vamos ver", Roberto disse, piscando para Mariana. "Essas coisas levam tempo." "Quanto tempo?" 9 meses, Mariana respondeu automaticamente. Depois ficou vermelha, percebendo o que havia dito. 9 meses? Nossa, que demora. "Algumas coisas boas demoram mesmo para acontecer", Roberto disse, abraçando as duas. "Olha quanto tempo levou para eu encontrar vocês." "É verdade. Você demorou 35 anos para me achar."
E você 28 para me aceitar. E eu 6 anos para convidar você para jantar. Isabela completou satisfeita. Os três riram abraçados debaixo do céu estrelado de dezembro. Obrigada, Mariana sussurrou para Roberto. Por quê? Por me fazer acreditar que finais felizes existem de verdade. Não é um final, ele respondeu, beijando sua testa. É um começo. Um começo do quê? De todo o resto. Isabela, adormecida entre os dois, sussurrou sem abrir os olhos. Agora somos uma família de verdade. E assim, o que havia começado com um convite inocente para jantar se transformou na mais bonita história de amor que aquela casa já havia visto. Uma história sobre coragem, dignidade, perdão e, principalmente, sobre a capacidade infinita do coração humano de recomeçar quando encontra as pessoas certas. 6 meses depois, quando Mariana descobriu que estava grávida, ela contou primeiro para Isabela, que comemorou como se tivesse ganhado na loteria. Eu disse que queria um irmãozinho, gritou correndo para contar para Roberto antes mesmo da mãe conseguir falar. E quando Antônio Roberto nasceu, 9 meses depois, Isabela foi a primeira a segurá-lo, sussurrando no ouvido do bebê. Você vai gostar daqui. Somos uma família de verdade. A vida havia ensinado a todos eles que às vezes o amor chega disfarçado de coincidência, de necessidade, ou mesmo de um simples convite para jantar feito por uma criança corajosa que acreditava em finais felizes antes mesmo de saber que eles eram possíveis.